E hoje o nosso convidado é Giovanni D'Amico, do PCB. Ele é natural de Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo, casado, pai de 2 filhas, é professor da rede estadual e vai disputar uma eleição majoritária pela primeira vez. Ele tem 29 anos. Conforme a Constituição, a idade mínima para um candidato assumir o cargo de governador é 30 anos, mas o candidato completa 30 anos agora, em setembro. O senhor terá 20 minutos, candidato, a partir da primeira resposta, e no finalzinho, faltando 1 minuto, após esses 20 minutos, com 1 minuto, o senhor vai poder fazer suas declarações finais. Primeiro, agradecer por ter aceitado o nosso convite de vir aqui ao nossa bancada do Boa Tarde Bahia, da Band. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo. É um grande prazer estar aqui na Band, né, esse convite especial para a gente discutir as eleições com a população baiana. Só uma correção, eu tenho apenas uma filha, embora ela queira muito ter uma irmã, né, mas vai ser certamente uma conversa maravilhosa que teremos aqui. Ou vai ver, já tem um encaminhado, a gente não sabe ainda, né? Mas talvez. Vamos lá, vamos seguir com a nossa série de entrevistas. Candidato, bom, entre as prioridades do seu plano de governo estão medidas como a criação de indústrias e empresas estatais para geração de emprego. Inclusive, no seu plano, fala de uma instauração de um projeto ampliado de criação de indústria estaduais que seriam geridas pelo governo da Bahia. Há fôlego orçamentário na estrutura do Estado para manter essas indústrias? Como foi planejado e como o senhor pensa executar isso? Seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom, Lorena, muito obrigado por essa pergunta. A Bahia ela tem um indicador de emprego assustador, né? A Bahia hoje é um estado recordista em desemprego e a gente precisa certamente de medidas audaciosas para enfrentar essa situação. E sim, nós temos fôlego orçamentário, inclusive a gente vem questionando uma política de austeridade fiscal que vem trancando o orçamento do estado da Bahia e que não consegue investir e gerar novos polos de geração de emprego e que são eles próprios polos de geração de renda para a nossa população. Então a gente entende que tem um efeito ampliado, né, na medida em que nós geramos novos postos de emprego, que nós investimos com as nossas próprias capacidades do capital baiano, mas também pegando empréstimo sempre que necessário com o BNDES, com o governo federal, de forma que as nossas empresas baianas elas se tornem autossuficientes e gerem emprego e renda para o nosso estado. Não é mais vantajoso, candidato, você ter uma política de incentivo fiscal para que o privado possa também auxiliar nesse processo de construção de emprego e renda para a população? Olha, Vitor, é importante sim nós temos também incentivos, né, para a empresa privada, mas a gente precisa observar que frequentemente esses incentivos, e no momento em que as empresas decidem encerrar suas atividades, como foi o caso da Ford aqui na Bahia, né, eles não têm gerado dividendos para o nosso estado e a população fica desassistida, né? A gente teve uma série de empregos que foram perdidos. Então a gente entende que, claro, o estado tem um papel, né, de direcionar também investimentos, de abrir linhas de créditos para a empresa privada, mas o estado tem ele próprio um potencial produtivo que hoje não é explorado. Então a nossa ideia é trabalhar por esses 2 vetores. Candidato, seu plano de governo aponta uma reestruturação na rede estadual de ensino. O candidato defende um limite na sala de aula de, no máximo, entre 20 e 25 alunos. Mas no quesito infraestrutura, causaria um impacto para poder acomodar essa quantidade de turmas com 20 e 25 alunos. Como otimizar essas turmas e, ao mesmo tempo, oferecer um número suficiente de professores que dê conta dessa quantidade de turmas que vão ser criadas? Então, Vitor, essa é uma pergunta excelente. Inclusive, esse ano nós tivemos um problema no início do ano, onde diversos professores ficaram desalocados, né, de sua sala de aula. E aí nós tivemos toda uma confusão na rede estadual de ensino. Então, nós temos uma necessidade de pensar de forma coordenada. Ao mesmo tempo, uma redução do número de alunos por sala possibilita uma melhoria sobremaneira da educação, os professores conhecendo melhor as particularidades, as necessidades de cada aluno. Só que a gente precisa fazer isso de forma que não haja um fechamento das escolas. E nós temos, inclusive, muitas infraestruturas ociosas, né? O governo do estado vem fechando escolas e nós temos salas de aulas em várias escolas que estão subutilizadas. Então, nós temos, inclusive, turnos que foram reduzidos. Então, a gente tem que trabalhar na expansão dos turnos, na retomada do ensino noturno, né, o processo do EJA, por exemplo, né, que muitos jovens vinham acessando o EJA, mas as escolas têm fechado essa oportunidade. Então, a gente realocando recursos e a gente pensando também estrategicamente, todo o potencial de incremento da educação baiana, essa certamente será uma aposta necessária para a nossa educação.
Ainda sobre educação, candidato, o relatório do Tribunal de Contas do Estado, referente às contas de 2021, mostrou que o salário base dos profissionais de educação aqui na Bahia, esse salário ficou abaixo do piso nacional do magistério. Por outro lado, a Bahia tem o pior indicador de educação no Brasil. Qual a sua política para os trabalhadores de educação do Estado? E lembrando que o candidato também é professor, né? Eu sou professor da rede estadual. Inclusive, falo de uma dor que muitos professores vêm sofrendo. A qualificação profissional hoje, ela é um grande desafio, Lorena. Então, vejam, se você faz um mestrado, uma especialização, um doutorado na rede estadual, você não tem direito à licença para fazer essa especialização e, com grande dificuldade, a gente tem conseguido uma progressão na carreira. Então, a gente tem, na verdade, um desincentivo, né, ao avanço da educação no nosso estado. Então, esse certamente vai ser um desafio a ser implementado e isso impacta diretamente na qualidade do ensino e do aprendizado. A gente não tem como pensar ensino sem pensar aprendizado, né? Então, professores com qualidade, né, no seu espaço docente, né, com acesso a um sistema de saúde. Hoje a gente tem muitos professores adoecidos, né? Então essas são várias necessidades que precisam ser pensadas de maneira concatenada e aí sim a gente vai ver um impacto direto na qualidade do ensino, né, na elevação dos nossos indicadores. É por aí que a gente vem pensando a questão. Mas como fazer esse tipo de só concurso, cursos para os profissionais de educação? Qual seria a estratégia para colocar isso em prática, já que tudo gera um custo, né? A primeira, a gente precisa garantir o que é um direito constitucional, né? Que os professores possam, né, ter acesso a uma licença para se qualificar, e a gente tem tido um bloqueio nesse sentido, né? Então a gente primeiro precisa garantir que os professores tenham acesso à sua qualificação. Agora, o próprio plano de carreira, ele vem sendo travado. Frequentemente os professores precisam entrar em processos administrativos para terem acesso ao que são seus direitos, né, de ter a sua progressão na carreira. E existe um impacto direto entre profissionais bem qualificados, profissionais que têm acesso, né, por exemplo, só agora, muito tardiamente, que os professores estão tendo uma cobertura de rede psicológica, sendo que o processo de adoecimento crônico na categoria está colocado há muito tempo. Né? Então não tem como a gente pensar uma questão isolada da outra. Agora o governo do estado tem plenas condições, primeiro exercitando o que já são os direitos que estão estabelecidos, mas que ainda não estão sendo colocados em prática. Junto a isso, a gente tem como potencializar as universidades estaduais, né, ofertando cursos e qualificação, pensando a dinamização do uso de mídias. A gente percebeu na pandemia a necessidade urgente, né, dos docentes acessarem mídias como gravações, né, acesso a vídeo, filmagens, slides. Então, tudo isso é um direito dos alunos e é um dever do Estado, né, de darmos essa garantia. A gente está conversando com o candidato Giovanni D'Amico do PCB. O senhor ainda tem 15 minutos e 30 segundos de entrevista. Candidato, no eixo da segurança pública, o candidato defende uma política que mescle a desmilitarização da polícia, a prevenção somada à redução de danos e medidas de compensação pelos danos sofridos pelas comunidades. Como seria colocar em prática essa proposta? O candidato considera que, se eleito, conseguiria ter força política para colocá-las em prática? Olha, Vitor, essa é uma questão urgente, né? Não à toa, em todos os espaços de diálogo que a gente chega, a questão da segurança pública costuma ser uma das primeiras que aparece, porque a população baiana vive numa situação de caos. Hoje, concretamente, a gente não tem uma política de segurança pública. A gente tem políticas de policiamento e de enfrentamento, né, no que é chamado de uma guerra às drogas, e os resultados vêm sendo assustadores, os piores possíveis, né? Todos os dias são noticiadas mortes, né, especialmente nas periferias, a juventude negra e periférica da Bahia tem sofrido cotidianamente. Então é por isso que a gente fala, para pensarmos uma política que verdadeiramente possa ser chamada de segurança pública, a gente precisa olhar primeiro por que os jovens continuam adentrando na criminalidade. E eu tive a experiência, né, docente por 3 anos dentro do sistema prisional, com menores infratores, e a gente percebe que esses jovens não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso à cultura, lazer, esporte. Então, esse é o primeiro vetor de entrada do jovem no crime. Se a gente não consegue retirar o recurso humano, né, da criminalidade, a gente não tem nem como reduzir um problema que seguirá aumentando. Então, essa vai ser a primeira ponta da questão. Outra, a gente precisa destensionar a relação do Estado para com as comunidades, né, da Bahia. Então, o Estado tem sido apenas uma presença ostensiva, uma presença que adentra nas comunidades e traz mais insegurança. Ao destensionarmos essa relação, a própria necessidade de as facções continuarem se armando cada vez mais vai ser reduzida. E isso nos reduz, inclusive, o investimento massivo que hoje vem sendo feito em armamentos, mas que não tem surtido efeito. Então a gente vai precisar trabalhar outras abordagens. Por isso que a gente fala em desmilitarização.
E os resultados, certamente, a gente vai ver, né? A gente vai ver uma polícia que seja completamente reestruturada, que seja pautada na proteção, na investigação, para que a gente veja quais são as fontes de recurso que hoje alimentam, né, as facções. Inclusive, a gente precisa falar de direitos humanos, porque se o Estado se mostra omisso em garantir direitos, as facções é que têm oferecido para as famílias de presidiários, por exemplo, proteção, acesso a advogado e coisas desse tipo. Então, se o Estado é omisso em garantias mínimas, como os direitos humanos, as facções têm tomado esse espaço vazio. E nós não temos discutido de onde que vem, né, essa munição das facções. Ela vem, inclusive, e muito do tráfico de drogas, mas também do tráfico de armas. Então, a gente precisa focar os nossos esforços, não em olhar para a periferia, porque a gente sabe que a droga não nasce na periferia. Assim como um tomate não nasce no supermercado. A gente precisa começar a olhar para a origem dos problemas. De onde que vem esses armamentos? De onde que vem essa droga? Inclusive, temos pautado que é necessário que o Estado da Bahia ponha em debate, discuta com outros governadores e com o governo federal uma política de descriminalização das drogas, porque é sabido que são as drogas a principal porta de entrada, não para outras drogas, como se diz, mas de recursos para o crime organizado. Então, se a gente fecha a torneira do crime organizado, se a gente retira a sua fonte de recursos humanos, garantindo que os jovens não entrem no mundo do crime, e de recursos financeiros, é assim que a gente resolve o problema e fala realmente de segurança pública. Candidato, em recente pesquisa do Datafolha, mostrou que o candidato tem 1% das intenções de votos, o PSOL, que é um partido também do campo da esquerda, com maior estrutura do que o PCB, não pontuou. Foi uma surpresa? Olha, eu diria que foi, em alguma medida, uma surpresa o resultado do PSOL. Embora o nosso próprio resultado, a gente tenha observado que, enquanto estamos transitando, né, pelo interior do estado, a gente tem ido para uma série de localidades, né, nosso debate ele tem atraído muito, né, o diálogo com a população, porque nós estamos realmente muito preocupados em trazer as questões mais urgentes, né, em falar de maneira clara, mas olhando para questões que há muito tempo têm sido deixadas de lado. Então, esse crescimento, ele é fruto dessa política que vai no cotidiano, em diversos espaços de diálogo, que vai na universidade. A gente teve em assentamentos no interior do estado, recentemente em Eunápolis, que inclusive estão hoje em uma situação muito complicada, né, sofrendo ataques. A gente teve casas que eu pessoalmente visitei há menos de um mês atrás, que foram queimadas, né, a partir da violência dentro do campo. Mas, ao acessarmos esses espaços, discutirmos questões cotidianas da população, temáticas urgentes, a nossa candidatura tem ressoado, tem ganhado cada vez, né, mais espaço de discussão. Então, por isso que não é tanto uma surpresa, embora estejamos felizes, mas a gente acredita que vamos continuar crescendo, Lorena. O fato da sua candidatura não ter tempo de rádio e televisão tem impactado de alguma forma as estratégias que o candidato tem adotado ao longo da campanha? Certamente, Vitor. Amanhã a gente começa o horário eleitoral no rádio e na TV. Eu acho que essa é uma pena. Eu acho que, inclusive, a gente precisa sempre conversar cada vez mais. Inclusive, agradeço a Band, né, por esse espaço hoje de diálogo. Mas a gente precisa conversar mais sobre a democracia que queremos, né? A gente tem legislações hoje que têm espremido direitos. E o próprio direito fundamental da população de conhecer o debate político, de conhecer os candidatos, as candidatas, ele está sendo cerceado por legislações, né, que vêm limitando. Então, nós não temos, por exemplo, garantido acesso ao fundo partidário, enquanto tem partidos, né, que recebem quantidades assustadoras de recursos. A nossa capacidade de trabalho, ela é uma capacidade assim, muito pautada na nossa convicção, né, no acolhimento político que nós temos recebido. Mas isso cria realmente um desbalanceio muito grave. Então é difícil a gente falar de democracia, falar que as nossas eleições são genuinamente democráticas se a gente não dá condições iguais e de garantia da população de conhecer as propostas, né, de uma discussão qualitativa sobre a Bahia. Nós ainda temos 9 minutos e 30 segundos de entrevista. Candidato, um tema muito pertinente para o interior é a infraestrutura. Muitos locais da Bahia não possuem sequer um sinal decente de telefonia móvel, de celular, e, consequentemente, isso impacta também o acesso à internet. Nós também temos muitas estradas que estão acabadas, esburacadas, foram até revitalizadas, mas parece que não há uma fiscalização das empresas que ganham a licitação e fazem o serviço, porque pouco tempo depois, essas estradas que são revitalizadas ficam acabadas também. Quais são suas propostas para esse setor de infraestrutura no Estado?
E é interessante, Vitor, como as concessões, né, que muitas vezes são feitas, elas próprias possuem cláusulas que vão apontar, né, que no não cumprimento, né, dessas determinações de asfaltamento, de duplicação, as concessões incorreriam em multas e o Estado tem sido omisso, né, em cobrar essa contrapartida, né, uma contrapartida social, porque as empresas que assumem as concessões assumem esse dever, né? Então, essa é uma primeira necessidade, que o Estado põe em prática aquilo que foi acordado nos contratos. A própria BR-324, né, uma dos maiores tráfegos de nosso Estado, ela está com uma série de trechos, né, problemáticos. E o Estado ele tem sido muito omisso, né, numa perspectiva coordenada de geração de infraestrutura para o interior. Sem falar em um problema já crônico que nós temos, que é de apostarmos todas as fichas, quando a gente pensa em transporte, apenas na questão rodoviária. Então, a gente tem falhado em olhar o nosso potencial de desenvolvimento de ferrovias. A gente tem, inclusive, uma série de trilhos que estão abandonados, né, que conectam todo o recôncavo baiano. A própria infraestrutura da ponte Salvador-Itaparica, que é todo esse debate que a gente tem visto, a primeira oferta, né, do serviço feito pela China colocava trilhos férreos como uma das opções junto, né, do modal rodoviário, e o governo da Bahia abriu mão. Então, a gente tem apostado, primeiro, todas as fichas apenas, né, no sistema rodoviário e de maneira muito pouco coordenada. A gente não consegue diversificar. A gente tem o Rio São Francisco, a gente tem o Rio Paraguaçu, a gente tem todo um potencial de incentivar o transporte aquaviário. Agora, sem um Estado que consiga coordenar esse investimento, consiga olhar as necessidades do interior, e as próprias empresas públicas que nós temos, como a Embasa, estão sendo desmontadas, né? Então, fica difícil de a gente falar de infraestrutura se o Estado não assume o seu papel de coordenar a criação e a renovação das infraestruturas na Bahia. Candidato Giovanni D'Amico, seu partido, PCB, não tem representação, por exemplo, na Assembleia Legislativa. E nós sabemos que a governabilidade é um assunto importante e, claro, precisa de apoio. O candidato também não tem uma coligação de muitos partidos. Como é que seria a sua relação com o Legislativo, por exemplo? Olha, Lorena, a nossa relação com o Legislativo certamente vai ser uma relação muito fraterna, né? Uma relação de governo do Estado deve sempre respeitar, né, o papel do espaço legislativo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar, né, os diferentes espaços do exercício do poder no Brasil numa perspectiva de uma certa chantagem, como a gente vê, né? Como o parlamento, às vezes, querendo chantagear o executivo para determinados, né, acessos a recursos, uma prática que a gente precisa questionar. Agora, nós temos entendido que o principal apoio, a principal fonte de apoio, independente de termos parlamentares, né, já de partido do nosso lado, a nossa principal fonte de apoio vai estar no nosso projeto de governo, vai estar no apoio popular, que ao se localizar nas propostas que estão sendo conduzidas, se identificar com elas, passa a se engajar politicamente, a cobrar os deputados que foram eleitas, as deputadas que foram eleitas, e certamente teremos também gratas surpresas, né, de deputados que passarão a observar que a gente vai ter bons projetos sendo postos em prática, então de que essa prática de querer blindar ou de querer barrar aquilo que o governo está colocando, se você é aliado ou se você é adversário, essas práticas elas precisam encontrar seus dias, né? A gente tem visto que é a população que termina sofrendo no final das contas. Então esse jogo de emendas e de trocas de favores certamente não estará dentro do nosso script. Candidato, das 6 candidaturas registradas no TSE para o Palácio de Ondina, para o governo da Bahia, somente a sua não tem candidatura ao Senado. Por quê? Olha, a gente tem feito um esforço para que a nossa campanha como um todo, ela tenha um lastro militante, né? Não a nossa chapa, né? Comigo, com o João Coimbra, nós temos 3 candidatos a deputadas e decidimos apoiar, né, o deputado Hilton Coelho, mas nós localizamos que, por exemplo, para o Senado a gente não tinha ainda uma maturação política militante que nesse momento nos possibilitasse lançar essas candidaturas. Então a gente tem muita seriedade, mas também muita honestidade, né, em colocarmos. O PCB é um partido histórico que completa 100 anos, mas ao mesmo tempo estamos nos reconstruindo, né? A gente tem tido muita boa procura, a gente tem tido uma recepção muito boa da população, mas ao mesmo tempo a gente não poderia lançar uma candidatura sem a devida maturação. Então a gente entende que o Senado é extremamente importante, mas que nessas eleições especificamente a gente não estava ainda devidamente pronto para esse lançamento, mas certamente na próxima eleição está em nossa perspectiva. Candidato Giovanni D'Amico, faltam 4 minutos. Ainda sobre segurança pública, voltando para esse tema, no seu plano inclui a possibilidade de haver desconto no salário dos policiais. Esse desconto seria proporcional ao número de disparos efetuados em um mês.
Quais foram os estudos, as razões que te levaram a propor essa medida e poderia detalhar essa proposta? Claro, isso é precisamente o que a gente vem chamando de desmilitarização. Né? Se o papel do Estado em relação à segurança pública ele for um papel protetivo, né, que é o que a gente vem colocando, né, que os nossos esforços sejam precisamente na garantia da investigação adequada, de descobrirmos, né, as origens de entrada, né, de recursos, como a gente pautava aqui antes, né, de drogas, armas, etc. E, ao mesmo tempo, que a gente coloque os nossos esforços centrados na questão da investigação, a gente precisa, com isso, ter um outro lado da moeda. E a gente vem falando, desmilitarizar significa destensionar a relação do Estado com a população. É por isso que a gente pensa que o papel das forças do Estado, em especial das forças de policiamento, do jeito que está hoje, elas precisam ser completamente remodeladas. Então, ao falarmos que para cada disparo efetuado, isso deve incorrer em algum tipo de penalização, redução do salário, isso significa dizer que os policiais, ou a nova instituição que a gente pretende, né, que seja formada, ela será estimulada a ter uma política protetiva. Quanto mais a gente tiver uma relação cotidiana onde seja desnecessário o disparo, onde a gente deixe de utilizar armamentos letais, né, e utilize armamentos que consigam imobilizar adequadamente, mas porque todas as pessoas têm direito à sua defesa. Mesmo uma pessoa, né, que eventualmente seja condenada, ela tem o direito de ser julgada, né, de ser detida e levada até um tribunal. Então a gente precisa garantir que o papel do Estado seja um papel de proteger a vida. Por isso que a nossa política vem falando em vida, a gente vem falando que reduzir disparos é exatamente fazer um aceno para a vida, para a redução da criminalidade e da violência urbana nesse Estado. Candidato, a gente tem 2 minutos. Essa pergunta, o senhor também já pode emendar suas considerações finais. Sofia Manzano, servidora pública, é a candidata do PCB para a presidência da República. Mas a gente vê atualmente uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Em um eventual segundo turno, o PCB garante um apoio ao ex-presidente Lula? Olha, Vitor, primeiro eu queria dizer, a Bahia está muito bem servida, né, no sentido de trabalho político, quando a gente pensa que, por exemplo, a Sofia é professora aqui, né, em Vitória da Conquista, tem trazido uma série de debates urgentes, como a redução da jornada de trabalho no Brasil para 30 horas. A gente tem fugido um pouco dessa ideia de polarização, porque a gente percebe que essa chamada polarização ela tem despolitizado muitos debates. Né? E o nosso grande objetivo é exatamente de trazer os debates que estão debaixo do tapete à tona. Né? Então, pensar o segundo turno nesse momento, para nós, é um pouco um dispêndio de energia que a gente não vem fazendo muito. Claro que se chegarmos no segundo turno e, eventualmente, a gente não estiver lá, a gente vai ter maturidade de discutir, né? De observar, Vitor, se algum dos projetos que está sendo ali colocados está próximo ou minimamente próximo, né, dos interesses mais urgentes da classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo a gente entende que a política não para nas eleições. Né? Se a gente localizar que num eventual segundo turno não temos, né, diferenças substantivas entre os projetos que estão ali pautados, o PCB certamente vai ter uma alternativa autônoma para ser construída, né? A política cotidiana, é uma política que fala da instituição, que disputa as eleições, mas que também percebe que ela continua, né, para fora da política. Então a gente não tem ainda um apoio definido, né, num eventual segundo turno, mas certamente teremos abertura para pensar com maturidade a questão. 15 segundos ainda. Pronto, então queria agradecer enormemente, né, esse convite, esse espaço, convidar os nossos telespectadores a conhecerem um pouco mais dessas propostas, acompanhar nas redes, Giovanni D'Amico, João Coimbra, né, nosso vice na chapa. E é isso, estaremos abertos para outras discussões. E muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Lorena, e todos que estão nos assistindo. Obrigada, candidato. Lembrando que estamos ao vivo, 2h24, na tela da Band, na Rádio Band News FM e no YouTube. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E amanhã aqui a gente tem o candidato Kleber Rosa.